adestrados, estamos tendo as recompensas, porque fazer alguma coisa boa produz um bem para o outro. O que te recompensa para fazer? Porque se você pensar uma atitude de alguém que faça o mal, você vai falar assim, coisa ruim, falta de ética, moral. Mas ele tem uma recompensa no final, compensa para ele fazer de novo. Vamos imaginar alguém que rouba o tênis. Se ele rouba o tênis, deu certo a primeira vez. Ele rouba o tênis e deu certo a segunda vez. Ele rouba o terceiro, deu a segunda vez. E só está tendo recompensa, porque ele executa uma determinada coisa, aquilo virou uma rotina, e a recompensa era aquilo que ele desejava muito que ele adquiriu. Você acha que isso vai... E a impunidade. Oi? E a impunidade. Sim, porque não aconteceu nada. Ele foi impune por isso. Então isso aí vai motivar ele a cada vez mais querer fazer da mesma coisa. Infelizmente, o cérebro assim, recompensa. A recompensa foi legal para o meu cérebro, vai querer repetir aquele comportamento. Eu quando chego da academia, meu cérebro assim. Se você começar a comer, vai ficar feliz, e aí no segundo dia ele vai pedir de novo, você vai dar e vai ficar feliz. O que vai acontecer? Vai se tornar. Não, aí não importa. Mas você vai se tornar viciado no chocolate. Porque aí não mais a academia vai ser o teu hábito. Comer o chocolate é que vai ser o teu maior hábito. Você vai para a academia, na verdade, você não vai para a academia por conta da sua saúde, você vai para a academia para poder comer o chocolate no final, para você poder ter a tua recompensa. Treina para comer. Que é igual o teu cachorro. Por que ele faz a gracinha que você está mandando ele fazer? Não é porque essa mulher que fazer aquilo. É o apetite. Ele só faz por isso, ele não está ser bonito. Ele faz porque ele quer ter um escolha no final. Só isso. Beleza? Bom, o que normalmente nós fazemos para criar um novo hábito? Bom, normalmente a gente pede opinião para as pessoas, né? Pedir para o meu amigo, isso aqui é legal que eu faço. Não é? Como é que eu faço para fazer isso? A gente pede opinião. É normal. Normalmente eles vão dizer para você, olha, você precisa exercer um autocontrole. Né? Se você não come chocolate, olha, exerce um autocontrole, se não comer chocolate. É fácil ter autocontrole? Se fosse fácil, todo mundo era uma beleza, né? Não teria problema, todo mundo teria autocontrole. Então, adianta alguém falar para você, tenha autocontrole? Se fosse tão simples assim, todo mundo teria. O senhor falou, você executou. Mas não é assim que funciona. Bom, você precisa ter mais força de vontade. Você é fraco. Você não consegue não parar de comer chocolate na primeira academia. Você é fraco. Então, normalmente as pessoas já atacam logo assim, tá? Hoje, pode andar assim, eu como dentro da minha dieta, eu posso comer até 3 quadradinhos de abacate por dia. Viu? Então. Mas normalmente vai falar, você é fraco, você não consegue se controlar. Você toma café direto, então você consegue se controlar. Você vê uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, já está viciado, você fala, você é fraco, você não consegue se autocontrolar. Então a gente normalmente simplesmente ataca aquele problema. Não vai entender o que está acontecendo no contrário daquilo. Ou então a pessoa vai dizer, você precisa de algo que te motive. Motivação. Pô, só que ou algo que te motive, a gente tem a ideia de achar que a motivação vem de fora para dentro. Mas a motivação não começa de fora para dentro. Tem coisas do lado de fora que pode te dar um gatilho, mas a motivação é interna. Então precisa ter algo que aconteça com você para você entender que você precisa fazer aquilo. A motivação realmente está de fora. Eu tenho uma amiga que ela. Fala aí, por que você falou? Eu tenho uma amiga que ela desconta a depressão, a ansiedade dela com compras, a ponto dela ter estourado já o cartão da família toda, pega um empréstimo até que flota, ter a vida toda totalmente fora de controle por conta da compulsividade por comprar coisas. E não adianta. Isso vai bem além do hábito, né? Entender o que está acontecendo com essa pessoa. Mas, provavelmente se tornou um hábito. De acontecer algo, a recompensa era comprar. Aconteceu algo, a recompensa era comprar. Aconteceu algo, a recompensa era comprar. Acabou. Já era. Virou um hábito e aí acabou. Virou compulsão. Isso aí. Na verdade, esse tipo de hábito vem muito da infância. Quando a criança chora, acontece alguma coisa, para falar assim, ah, mãe, o que eu estava te dando, não sei o quê. Ah, vou te dar uma balinha. Você recompensa para a criança ficar com aquele sofrimento, oferecendo alguma coisa em troca. E aí cria o hábito de que ela sofreu e ela precisa daquela recompensa.
que ela vai querer a troca, vai querer sempre o que seria uma balinha hoje é o cartão de crédito, você só vai substituindo. Porque virou uma bola de neve. Isso só Essa comida também. Com tudo, com qualquer coisa. Na verdade, você substitui, você dá a recompensa para você ficar com as redes sociais, por exemplo. Você está triste, abre as redes sociais e você fica feliz lá dentro de um shortzinho de 1 minuto. Então, na verdade, você está dando a recompensa sem eles ter feito nada para merecer aquela recompensa. Você está se recompensando sem ter motivo. Isso, na verdade, você está disciplinando. Isso é disciplinar uma pessoa, né? É a mesma coisa que um adulto. Aí ele não quer ir treinar, mas ele vai porque ele é disciplinado. Ah, estou cansada hoje, mas eu vou porque eu já estou com esse hábito. Isso, o hábito de disciplina. Perfeito, o hábito de disciplina. Mas na verdade, para criar um hábito, eu preciso ter disciplina. Então é igual com os times, né? Para eu criar um hábito, eu preciso ter disciplina. Só que nem sempre as pessoas são disciplinadas. Por isso você precisa do 3 R's. Eu não sou disciplinado. Eu não bebo água toda hora, mas ao pouco me lembro que eu tenho que beber. E aí, por conta desses alertas, eu vou começando a ganhar disciplina. E quando eu vou ganhando disciplina, eu vou criando hábito. E aí crio o hábito, pronto. O hábito torna você disciplinado também. Então uma coisa vai puxando a outra. Por isso é bom seguir um método. Importante por isso. Bom, na verdade, você precisa apenas de algo que te lembre fazer comemorando o feito, mesmo que algo seja insignificantemente bobo demais. Uma coisa de cada vez, para a gente sempre pensar aqui, sempre lembrar de fazer uma coisinha de cada vez. Vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? É seguir os 3 R's. Se você precisa fazer algo para criar um novo hábito, tem que ser lembrado daquilo. Tem que anotar. Tem que escrever algo que você veja. Ou alguém que te impulsione a fazer aquilo. Alguém que te lembre a você fazer aquilo. Teve um lembrete. Você fez criou a rotina e deu a recompensa, acabou. Criou o hábito. Essa é a ideia. Ok? Bom, o hábito é uma mudança, seja ele bom ou seja ele ruim, uma mudança de vida, uma transformação que você vai fazer. E mudanças são coisas complexas, são coisas difíceis. Nem sempre todas as mudanças deixam marcas, boas marcas, muitas vezes criam marcas ruins, deixam tristezas e felicidade, principalmente quando é algo que dói na alma, porque tem. Por exemplo, se eu tiver que acordar 5 horas da manhã todo dia, é um hábito que dói na alma. Mas, uma hora, eu tenho que adquirir esse hábito, porque vai criar uma rotina, vou acostumar, isso vai virar um hábito, eu vou me acostumar com isso. Mas, então tem hábitos que realmente doem na alma. Então, mudança, transformação, não é simples. São coisas complexas na vida do ser humano. E essas mudanças na nossa vida não possuem camadas. Elas não é a mesma coisa sempre. E a gente vai ver. Quando a gente quer mudar o nosso hábito, nós vamos poder mudar por 3 motivos, por 3 formas, 3 níveis de mudanças dentro da nossa mente. A primeira é pela aparência. Então, o que importa é como o outro me vê. Então, isso é uma forma de você enxergar o hábito. Esse hábito, ele está na camada mais externa do nosso ser. Está mais fora. Está mais exteriorizado. O que significa? Que tipos de hábito, esses tipos de hábito, são efêmeros demais. Porque não está dentro de mim. Porque se eu preciso ser validado por alguma pessoa, se essa pessoa não valida mais, eu posso perder esse hábito. Posso perder aquilo. Então a gente precisa compreender. Por exemplo, se eu vou à academia porque eu quero ficar com um corpo bonito para disputar com outras mulheres nas redes sociais e tal, eu quero ficar com um corpo bonito, o objetivo simplesmente é esse. Quando eu não tiver mais essa validação, isso pode deixar de ser um hábito para mim. Porque está muito externo, muito efêmero, incipiente.
eu perco isso. Mas você também tem uma camada mais interna, mais centralizada, que é a da performance. Quando eu executo aquele hábito, eu melhoro a minha performance, o meu desempenho melhora. Então, na verdade, eu não estou fazendo aquilo porque a minha mente ainda compreendeu que aquilo é fundamental dentro de mim. O que eu estou fazendo é, eu ganho coisas com isso. Por exemplo, a performance do desempenho. Melhoro o meu desempenho com aquilo. Então eu faço por causa disso. Mas a hora que eu também não consegui mais desempenhar, eu paro de fazer aquele hábito. Porque eu não crio mais o desempenho. Então eu paro. Agora, mais internamente, quando torna-se isso uma identidade, quando aquilo que você quer mudar faz parte da sua identidade, que é o que você realmente acredita que você é, então a gente está falando agora de você com você mesmo, eu sou isso, eu sou uma pessoa mais produtiva, não estou fazendo isso por causa da produtividade, não, eu sou produtivo. Quando eu sei que eu sou, que a minha aparência ela é, eu não estou fazendo para me tornar melhor a minha aparência para que o mundo veja. Não, eu compreendo que a minha aparência ela é melhor. Eu entendo isso, essa é a minha identidade. Quando você traz isso para dentro de você como identidade, aí ela permanece para sempre. Então, quando a gente for desenvolver um hábito, a gente tem que entender como é que esse hábito está entrando na tua vida. Por que esse hábito está entrando na sua vida? É importante você entender qual o motivo, qual o propósito desse hábito está entrando na sua vida. Ok? E é importante que nós desenvolvamos hábitos que sejam parte da nossa identidade, que é realmente uma transformação de vida mesmo. Não estou fazendo atividade física simplesmente para ficar com o corpo estético melhor. Vou ficar com o corpo estético melhor, mas tem um propósito para isso maior do que simplesmente ficar com o corpo estético melhor. Me alimento melhor, não porque eu simplesmente eu agora fui nutricionista, ele falou que preciso me alimentar com esse tipo de comida, e agora eu estou me alimentando. Você compreender esse alimento vai nutrir melhor o meu corpo, minhas células vão ficar mais saudáveis, vou ter menos doenças, minha performance vai aumentar, meu sono vai melhorar, e meu corpo vai ficar mais atlético, mais esbelto, enfim. E aí eu me enxergo dessa forma, aí a alimentação pode fazer sentido para você. Então essa é a identidade que a gente precisa adquirir quando for pensar nas mudanças diárias. E qual maneira de começar um novo hábito? Bom, primeiro você tem que começar aos poucos. Como eu falei anteriormente, não adianta querer ganhar o mundo se você não saiu nem de Campo Grande. Então, eu preciso dar um passo de cada vez. Por exemplo, como você aprende a ler e a escrever? Você simplesmente aprende a ler e escrever de uma vez? Ou você aprende primeiro o alfabeto, depois você aprende a juntar as letras? Um passo de cada vez. Hábito é assim. Você vai criar cada vez. Você não está lendo o livro inteiro. Você está escrevendo o seu próprio livro. Mas você não começou escrevendo o seu próprio livro de uma tacada só. Um passo de cada vez. Como vencer uma competição? Você já entra numa competição subindo no mais alto do local do pódio, ou você tem todo o trabalho por trás para se preparar para você um dia participar de uma competição e você subir ao pódio. Então, assim, o pódio ele é possível, o resultado que você vai ter, tem uma recompensa ao chegar lá, mas você não chega no pódio de uma hora para outra. Precisa ter todo esse trabalho de alerta, rotina, recompensa, trabalho duro, esforço, enfim, uma série de coisas para você chegar lá. Comer um prato de comida. Você não termina com um prato de comida comendo ele todo de uma vez. Você começa com uma colherada de cada vez. Então é assim. Então desenvolver pequenos comportamentos diários que ao serem repetidos tornam um sucesso inevitável. Então você tem que pensar nisso. Quais são esses pequenos hábitos que repetidamente eu vou fazendo ele diariamente, um de cada vez, vai tornar o meu sucesso inevitável. Ok? Bom, e como encaixar esses hábitos novos na sua vida? Porque determinados
determinados hábitos começam a complicar toda a tua rotina que já existe. Então a gente precisa estar ciente disso. Criar novos hábitos é doloroso, porque muda a sua rotina. Dependendo do hábito, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã, muda a minha rotina. Quando chega às 3 horas da tarde, eu estou caindo de sono. E não daria se eu tivesse acordado às 8. Então, assim, mudou a rotina. O que vai acontecer? Nesse momento, eu preciso gerar uma soneca, eu preciso fazer algo para poder me manter ativo, poder me vou perder o foco, vou ter uma produtividade menor, enfim, vai mudar a minha rotina. É sobre isso. Então, a gente precisa estar atento, porque novos hábitos mudam a sua rotina. E como é que você vai remodelar a sua agenda para poder encaixar então esses novos hábitos e você não perder aquilo que você já tinha antes? Até porque se você começa a ter perdas com esses novos hábitos, lembra que eu falei do cérebro? Ele gosta de conforto, não gosta de perder. Se ele começar a sentir que está perdendo, ele começa a te sabotar, ele começa a te boicotar para que você volte ao status quo, porque aquilo para ele era melhor. Bom, nos concentramos no objetivo final que queremos alcançar e no prazo que queremos cumprir. Então, ao colocar novos hábitos na minha vida, eu tenho que criar, eu tenho que planejar. Não vou simplesmente sair mudando, eu tenho que planejar isso, para que ele não interfira na minha vida. E criar prazos e objetivos é você planejar. Porque esses prazos eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser alcançáveis, esses objetivos também precisam ser objetivos reais, que você possa cumpri-los. Se você começar a colocar objetivos maiores que você pode alcançar, seu cérebro vai te boicotar. Vai falar, você não é capaz, então fica aí, você não vai conseguir mesmo, fica deitado aí, vai dormir. Porque ele te boicota. Problema, estabelecemos um prazo, mas não um cronograma. O que, quando, como, quando, quem, onde. Ah, precisa disso? Precisa. Para estabelecer isso, para resolver um problema, nós precisamos dizer que problema é esse que está muito definido na minha cabeça, bem justificado, porque o cérebro gosta de detalhes. Então eu preciso detalhar isso para ele que ele saiba exatamente por que você está fazendo aquilo. Se ele tiver dúvida, ele vai boicotar. É natural. Por quê? Qual a razão disso? Qual o porquê disso? Quando é o prazo? Ele precisa saber quando ele vai fazer aquilo, até quando ele vai fazer aquilo, a partir de quando ele vai ter que começar a fazer aquilo. Você precisa dizer isso para o teu cérebro. Você precisa dizer o como. Não adianta falar para ele, você agora vai para a academia. Tem que dizer para ele como. Como eu vou pagar a academia, como eu vou ter dinheiro para pagar depois. Eu vou ficar quanto tempo lá, tem que dar todo o processo para ele detalhado. Se não fizer isso, ele vai te boicotar. Por isso as pessoas não conseguem adquirir bons hábitos, novos hábitos. Quanto isso vai custar? Eu falei, isso custa um preço. Eu preciso saber se eu estou disposto a pagar esse preço. Eu quero emagrecer. Aí você vai lá no corpo molecular. Aí você juntou uma grana, pagou o cara uma fortuna para fazer. O cara vai te dar uma dieta, e só a dieta é o preço do teu apartamento. Você vai conseguir fazer? Então vai adiantar? Você não vai conseguir colocar isso nos teus planos. Então é assim que a gente tem que pensar. Eu tenho que colocar meus pés e minhas mãos onde vai dar. Quem está envolvido nisso? Porque muitas vezes a gente vai mudar de hábito e acha que isso não afeta somente a nós. Você tem uma esposa, você tem filhos, você tem pais, você tem no escopo do teu trabalho, você tem o chefe, os colegas do trabalho. Aí você muda o seu hábito e muda a vida de todo mundo ali. E o que é que vai acontecer? Você vai ser rechaçado, você colocado de lado, o que vai acontecer? Seu cérebro vai te boicotar, vai te sabotar. Porque você vai começar a ficar fora de tudo. As pessoas não querem mais ficar perto de você. Vai atrapalhar a vida de todo mundo. E onde isso vai acontecer? É na casa, no trabalho? É na ida de casa para o trabalho? Você sabe que estão ocorrendo aonde? Você precisa dizer para ele onde é que essas coisas acontecem, onde é que ocorre. Então você tem todo um plano para mudar um hábito, para criar um novo hábito na tua vida. As pessoas simplesmente dizem, agora eu vou mudar. Eu sei assim. Eu agora vou, sei lá, vou dar louco. Chutei o pau. Aí você tem
tem um marido. Vai ser legal se chutar o Paulo com o seu marido em casa? Vamos para a night. Eu opto agora ir para a night toda sexta-feira. Vai ser ruim isso de hábito, né? Então, assim, não é que você não possa ir. Olha só, estou dizendo aqui o seguinte: você pode combinar com seu marido, com a sua esposa, você vai ter um dia para você fazer o que você quiser. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que quando você faz isso, você muda toda uma rotina. Como isso é muito esdrúxulo lá de uma noite, para quem é casado, é muito esdrúxulo falar, vamos falar uma coisa mais séria então. Resolvi fazer mestrado. Tenho um marido, tenho 2 filhos pequenos na escola, trabalho o dia todo, minha mulher também trabalha na rua e eu resolvi fazer mestrado. Sabendo que eu vou ter que ter uma rotina de estudo violenta, que as pessoas não vão poder me atrapalhar, que eu já tenho um tempo curto para caramba para fazer, que eu tenho que abandonar basicamente a minha família para poder fazer esse mestrado. Entre 2 a 4 anos. E aí, faz sentido isso na sua vida agora, nesse momento? Você conversou com a tua família para poder encaixar isso na tua rotina? É sobre isso. A gente tem que pensar como vai mudar o hábito, segundo o hábito de uma família, por conta daquilo que você deseja fazer. Se você pensar, porque no primeiro tropeço a mulher fala que vai embora. E aí você vai continuar o mestrado? Vai mandar a mulher embora? Ou você vai acabar largando o teu mestrado? Tem gente que manda a mulher embora. Enfim, cada um sabe o que é melhor o seu lado. Enfim, pode ter ninguém mandar de esposa, nem vai ter embora. Mas são questões de escolha. Bom, e quando estabelecemos, normalmente mensuramos errado. Isso é outra coisa. A gente faz tudo aquilo que eu coloquei aqui. Coloca o que, quando, onde, coisa toda. Só que na hora a gente acaba colocando as pessoas erradas que estão envolvidas, colocamos o porquê errado, pedimos o tempo errado, colocamos prazos errados. Por que nós fazemos dessa forma? Por que isso acontece? Porque nós não estamos acostumados a planejar. Não é hábito brasileiro planejar nada. O brasileiro faz tudo do jeito que quer, vem na terra, vou fazer, chuta o balde. Nós não estamos acostumados a planejar. Nós vimos a complexidade na primeira palestra, nós vimos a complexidade do planejamento estratégico na nossa vida. É complexo. Só que a gente não está acostumado. A gente não aprende isso na escola. Segundo, quando a gente aprende, no momento que precisa aprender, a gente não dá atenção. Porque ninguém planeja nada mesmo, então não dá atenção para isso. Posso fazer de qualquer jeito que meu chefe vai aceitar desse jeito mesmo. Em casa, então, planejar para que as contas do mês? Eu simplesmente vai pagando as contas e deixando rolar. No final, sobrou dinheiro, sobrou e faltou. Não sabia quanto faltou, por que faltou, onde foi o dinheiro. Até aí, não planeja, não serve. Nós não temos esse hábito. Só que o cérebro da gente é feito para isso. Para ter planejamento. Nós não fazemos. Oi? Para ser programado. Para ser programado. Uma rotina perfeita. Um algoritmo perfeito. Os loops perfeitos. Nosso cérebro é essa máquina. E nós boicotamos ele o tempo inteiro, fazemos de qualquer jeito. Então, por que nós mensuramos errado? Porque como nós não estamos tendo prática de fazer, nós fazemos errado mesmo. Na verdade, não usamos o potencial da máquina, né? Na verdade, o que acontece é que não usamos hoje o potencial da máquina, que é o cérebro. Perfeito. Se a gente estudar um pouquinho aí da uma ciência que deixa bem claro isso para a gente, a neurolinguística, e daí a programação neurolinguística, então a gente sabe o potencial que o cérebro tem de criar hábitos, rotinas saudáveis para poder crescer. Perfeito. Exatamente isso que o nosso amigo Fernando falou. Nós temos que programar o nosso cérebro para fazer as coisas da melhor forma possível. Se não fizer, ele vai fazer do jeito que ele quer, de qualquer jeito. E ele foi feito para ser programado, para ser planejado. E aí nós mensuramos errado. Porque não temos o hábito de fazer. E se nós fizéssemos isso o tempo inteiro, quando chegássemos na cidade, nós teríamos tanta prática de planejar coisas para ele, nós acertaríamos com detalhe, com minuciosidade, prazos, tempos, pessoas da nossa vida, coisas que faríamos, como faríamos as coisas, decisões que tomaríamos de forma acertada.
teu cérebro foi programado para tomar decisões corretas. Só que nós não fazemos isso. Então tomamos, na maioria das vezes, decisões erradas. Hoje eu estava conversando com a paciente, eu estava atendendo na parte da tarde, que todas, sem exceção, todas as vezes na minha vida que eu cheguei numa bifurcação para tomar uma decisão, 50% para um lado, 50% para o outro, eu fui sempre para o lado errado. Todas as vezes. Isso foi fatal na minha vida. Isso foi fatal na minha vida. Só que em um determinado momento da minha vida eu parei para refletir por que minha vida estava indo para o lugar que estava indo. E aí eu comecei a entender, quando eu cheguei a essa conclusão, caramba, eu tomo decisões erradas o tempo inteiro, com tudo, com dinheiro, com mulher, com família, com tudo. Sempre tomei decisões erradas. Na hora de tomar uma decisão, aqui ó, mensurado errado. Por quê? E olha, eu sou um cara que gosta de planejar as coisas, né? Sou um cara chato. E ainda assim, tomava decisões erradas. É lógico que existem outros fatores envolvidos nisso aí. Comportamentais, emocionais, espirituais, uma série de coisas envolvidas também, porque, lembra? As 4 dimensões, foi outra palestra que a gente falou sobre a saúde, as 4 dimensões humanas, nós não somos só um ser cognitivo, nós somos um ser cognitivo, nós somos um ser emocional, somos um ser psicológico, físico, biológico, e somos um ser também espiritual. Se essas áreas todas não estiverem em consonância, se elas não estiverem falando umas com as outras de forma harmoniosa, a tendência é que a gente tome decisões nesses campos específicos da nossa vida de forma errada. Então a gente precisa cuidar disso também. Atenção, concentre-se na prática, não no desempenho. Isso aqui é importante. Por quê? Porque você já começa a fazer e você já quer o máximo desempenho daquilo que você está praticando. O objetivo não é esse, é fazer pequeno. Mesmo que aquilo não tenha resultados maiores na sua vida ainda, não se preocupa com isso ainda. Vai chegar um momento que vai ter. Porque ele vai tomando proporções. Mas normalmente quando a gente muda de hábito, a gente quer o resultado positivo máximo daquilo que a gente mudou. Porque a gente está pensando no desempenho. Se eu, por exemplo, entro nas redes sociais, eu não penso em ficar 5 anos lá esperando todo mundo dar like, a coisa engajar. Não, eu entrei hoje e já quero ter 1 milhão de pessoas na minha rede. Isso não vai acontecer. O que eu preciso prestar atenção? O desempenho está fraco hoje. Mas se eu parar de praticar, eu não tenho desempenho nunca. Então o que eu tenho que fazer? A prática constante daquela coisa que eu decidi fazer para que um dia torne-se relevante e possa ter a expressão que eu desejo ter na minha vida. Agora, isso tudo é muito fácil? Falar, muito fácil. Estou palestrando para vocês, li o livro, achei legal, bacana, passando para vocês como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, não é. Isso aqui você tem que sentar, ler essa palestra de novo, escrever, fazer, não, alô. Isso, tá legal? Bom, então não é fácil, você tem que sentar assim, você tem que debruçar sobre essas coisas, relembrar isso o tempo inteiro e ir fazendo, mesmo que não tenha o resultado que você espera, tem que fazer, porque o resultado vem com o tempo, vem com a prática, vem com o exercício daquilo, e aí você no final vai ter o resultado. Por exemplo, quando eu faço um atendimento, seja ele de pilates, seja ele na musculação, eu sempre falo, não adianta querer um resultado de curto prazo. Ele não existe. Resultado de curto prazo para atividade física, para musculação, não existe. Você tem que perseverar, tem que permanecer, continuar fazendo, tem que continuar praticando, um pouquinho de cada vez, todo dia um pouquinho. Vai chegar um momento que você vai estar exatamente na performance que você deseja. Mas você precisa não desistir, você precisa estar no caminho, precisa executar. Resultados de curto prazo é que não existem. Bom,
Como desenvolver grandes transformações sem se sobrecarregar? Porque aí também vem isso. Você muda a rotina de toda a família. Beleza, mas agora você não está mudando a rotina de ninguém. Mas você criou hábitos na sua vida tão complexos que na verdade nem você aguenta. E aí você abandona. E como você fazer isso então sem se sobrecarregar? Sem trazer coisas que vão te colocar, te fazer desistir? Bom, desenvolva seus hábitos fundamentais. E aí é um termo que é falado em poucos materiais que eu já vi. Isso é super importante. Existem hábitos, eles são hábitos, chamamos de hábitos fundamentais. Hábitos fundamentais não é um hábito que é igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter o seu hábito, que é um hábito fundamental daquela pessoa. Por exemplo, um hábito fundamental para mim é dormir de 7 a 9 horas de sono. Isso é um hábito legal para mim. Porque quando isso acontece, eu já falei, eu acordo focado, acordo animado, acordo feliz, desenvolvo bem meu trabalho, sou altamente produtivo. Então, provavelmente, isso deve trazer saúde para o meu corpo, para a minha mente. Então, isso é um hábito fundamental para mim, dormir bem. Porque ele envolve todas as outras áreas da minha vida. E se eu quiser mudar essas outras coisas, ou criar novos hábitos baseados nele, eles vão se sustentar nesse hábito fundamental. Então, por exemplo, se eu dormir bem e quiser fazer uma academia, eu vou para a academia bem. Se eu dormir mal, eu vou para a academia, vai chegar um ponto que eu não vou mais, porque eu preciso dormir. E aí eu abandono. Mas se eu tiver esse hábito fundamental bem armado, uma base bem estruturada, eu vou conseguir fazer uma atividade física melhor, porque eu vou estar com energia suficiente. Se eu resolver estudar de manhã, eu vou estudar bem, vou dormir bem, vou acordar focado para estudar. Vou conseguir ter uma melhor memorização para poder estudar. E aí, tudo a partir daí flui. Porque se eu estiver bem assim, eu vou me alimentar bem, o corpo vai suprir as necessidades diárias de alimento que eu necessito, bem, então tudo vai fluir. Então você precisa conhecer o que é fundamental para você fortalecer, potencializar. Aí você potencializa esse teu hábito que é fundamental, e aí os outros vêm junto. Então, por exemplo, um hábito fundamental é um comportamento, uma rotina que naturalmente coloca todo o restante da sua vida em ordem. Então, quando você tem ele, todo o restante está em ordem. Por exemplo, o que acontece quando eu malho? Aqui o hábito não é dormir agora, o hábito é malhar. Eu estou trazendo o hábito de malhar como um hábito fundamental para mim. Quando não é comigo, meu, tá? É só um exemplo. Quando eu malho, eu como melhor. Ou seja, eu vou para a academia malho, eu chego em casa e me alimento melhor. Automaticamente. Eu como mais saudável, porque eu vou pensar exatamente nisso. Pô, perdendo tempo aqui na academia, malhando, fazendo sempre de malhar, vou me alimentar mal e perder tudo que eu fiz, então ele já traz de loucura uma alimentação mais saudável. Eu me alimento melhor e uma alimentação mais saudável vem junto. Meu trabalho fica mais produtivo. E isso é real. Eu não gosto, mas todo mundo que faz uma atividade física tem um trabalho mais produtivo, porque se sente mais avivado, mais disposto. Você tem, primeiro você controla todo o teu organismo, todo o teu, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, flui melhor o sangue para o teu cérebro, então você consegue pensar mais, focar melhor, você consegue ser mais produtivo. Então melhora tudo isso. Eu tenho uma mente mais nítida, mais clara, um pensamento mais fluido. Quando isso acontece, a tendência de eu tomar decisões mais assertivas são muito maiores. Eu consigo enxergar a coisa com mais clareza. Uma pessoa que faz atividade física tem uma grande potencialidade de tomar melhores decisões. Durmo melhor e me sinto mais revigorado. Aqui foi o contrário. Porque eu malho, eu consigo ter um sono melhor. Por quê? Se o meu organismo está funcionando bem, a tendência é que o meu sono acompanhe. Por quê? Primeiro porque eu malhei, porque um dia, no final do jogo, está mais cansado, mais exausto por conta da carga de peso que eu peguei. Maravilha. Aí eu vou ter, logicamente, um sono melhor, acabar caindo no sono melhor. Mas só que eu não foquei no sono melhor só porque eu malhei.
Porque eu me alimentei melhor. Porque eu fui feliz com o meu trabalho mais produtivo, não fiquei preocupado. Como eu fui produtivo, eu não levei trabalho para casa, não levei problema para resolver em casa. Eu resolvi lá mesmo. Então eu não trouxe trabalho para casa, então eu consegui dormir melhor. Opa! Uma série de liberações de hormônios. Total! Meu pensamento foi mais claro, mais fluido. Ou seja, meu cérebro está fluindo melhor, se ele está fluindo melhor, ele vai trazer uma oxigenação melhor, necessariamente eu vou dormir melhor, e assim vai. Então uma coisa vai puxando a outra. Sacaram o que é então esse hábito fundamental? Você precisa descobrir qual é o seu. Se for malhar, já tem aqui a dica. Bom, escorreguei. Tem como voltar para o caminho? Claro que sim. Se você estiver empenhado, com vontade, estiver seguindo aquele roteiro dos 3 R's, não importa você escorregar, porque é normal você escorregar, e tudo é normal você escorregar. Qualquer um é fácil de escorregar. Você não vai seguir uma linha linear de nada que você faça, do começo ao fim, igual a alimentação saudável. Vai chegar um dia que você vai querer comer um lixo? Vai acontecer. Mas isso vai tirar você do teu caminho. Esse é o grande barato que você tem que pensar. Não é porque eu comi uma comida ruim agora que eu não vou estudar o óleo e começar a tomar. Ah, eu parei de beber porque eu estou malhando, pô, nunca mais vou beber. Não, eu fui numa caixinha para beber um vinho. Mas vou começar a me embriagar por causa disso? Não, eu estou malhando, tem um objetivo maior. Mas se impede você beber uma pipitinha? Não. Comer um chocolate? Também não. Agora, eu vou comer uma barra de chocolate todo dia? Ao leite? Exceções. Aí não. Porque aí eu não escorreguei. Aí eu saí completamente da rota. Aí eu estou mudando o seu objetivo. Mas quando você está dentro da rota, você vai ter os seus tropeços. O importante é você saber que você tem um caminho a perseguir. E aí você consegue retornar. E aí, desenvolver novos hábitos depende muito da sua capacidade de se recuperar. Claro, senão entra nessa de chocolate. Se aí, primeira casa, tem que seguir uma nova rotina regularmente, será basicamente impossível. Tem rotinas que são grandes rotinas, que vai fazer uma grande mudança na tua vida. Então, basicamente, você vai pensar, isso é impossível de fazer. Eu vou escorregar. Não importa. Você não pode pensar que é infalível. O que você tem que pensar é que se eu escorregar, eu tenho um objetivo, eu tenho uma rotina para seguir, eu vou continuar cumprindo essa rotina, eu volto para o caminho. Você, ser humano, falha. O que separa não é a capacidade de evitar erro, mas sim a capacidade de voltar ao caminho certo rapidamente. Então, escorregou, comeu lá, dia do lixo, beleza, volto e continuo na persistência, continuo seguindo o ciclo dos 3 R's. Essa é a parte importante. Bom, e como excluir um mau hábito? E aí não existe excluir um mau hábito. Na verdade, o que a gente faz é substituir um hábito ruim por um hábito bom. Então, se você identifica na sua vida que você tem um hábito, que você acha que aquilo é prejudicial para a sua saúde, não tenta excluir da tua vida. Naquele lugar onde você executa aquilo, coloca algo melhor para você fazer. Então, por exemplo, se meu hábito é malhar, e no dia que eu malho, eu assisto uma televisão, boto lá na Maria Braga para assistir, então nesse horário da Maria Braga, eu vou para a academia malhar. Pronto, já não vou assistir mais a Maria Braga. Deixei uma hora de lado. Essa é a ideia. Substitui. Quem fuma? Passa na atividade física. Deu vontade de fumar. Tem gente que substitui por chocolate. Aí acaba trocando um mau hábito por algo ruim também que vai fazer mal à saúde. Então você vai substituir por algo que vai te fazer bem. A ideia é essa. Não vou trocar droga por bebida alcoólica. Vai dar no meio. Então, na verdade, você vai buscar algo que vai te trazer, fazer melhor para o teu corpo, fazer melhor para a tua vida, fazer melhor para o teu dia. Você vai botar aquilo no lugar. Essa é a ideia. Então, para que você não escolhe uma hora, você o substitui, compreenda. Essa é a parte fundamental. Por que aquele mau hábito está na sua vida? Se você não compreender isso, não adianta querer substituí-lo, porque ele vai voltar. Você tem que entender o que enraizou aquilo, o que trouxe esse hábito para você. De onde surgiu?
Como isso chegou na tua vida? Então você precisa, novamente, contemplar, meditar, entender. Ok? E como quebrar esse mau hábito? Bom, você precisa saber quando ele acontece, você precisa estar atento, executar uma obra. Opa! Tipo, falar palavrão. Eu falo bastante. Então, assim, quando eu falar um palavrão, tem que parar e, opa, foi nesse momento aqui, que vai ser exaltado. Caramba, alguém falou alguma coisa que destacou, palavrão em mim. Opa! Então você precisa estar atento. Eu nunca estou, tá? Mas, por isso que tá. Quantas vezes eu faço isso por dia? Tem que diminuir, mas tem hora que sai. Bom, onde você está e com quem você está, porque o mau hábito pode estar estancado pelo grupo que você frequenta, pelas relações que você executa. Se você está na igreja, por exemplo, eu não concordo na igreja. Isso, né? Não posso sair dela nunca mais, tem que ficar lá, né? Senão eu falo. Mas assim, então com quem eu estou? Que eu solto os meus palavrões. Então, eu hoje estou mais atento a isso, diminui bastante. Por exemplo, eu faço palestra e não falo palavrão. Engraçado, eu dava aula e não falava palavrão. Então, eu consigo compreender que em determinados lugares eu não falo. Então, por que eu falo? Então, assim, é meu dia, eu tenho que entender. Mas a ideia é essa, eu preciso compreender. Opa, nesse espaço eu não falo, por que eu não posso repetir esse hábito que eu não falo nesse lugar? Por que eu não posso repetir isso nos outros lugares onde eu vou? Então, isso aí é uma reflexão que eu preciso fazer para mim mesmo. E onde isso desencadeia? O que faz isso começar? É alguém que te perturba? Alguém fala alguma palavra que destaca isso em você? Te irrita? Não sei. É um trabalho que você fala mais? É nas relações sociais que você fala mais? Onde é que você fala mais? E quem está ali e quando isso começa? Então, para pensar. Quando os maus hábitos ocorrem? Para que você possa, opa, então agora nesse lugar de falar um palavrão, falar um. Foi bênção. E aí você se substitui. Tipo isso. Bom, quebrar os maus hábitos leva um tempo e esforço, mas principalmente precisa de perseverança. Então, assim, é saber que vai demorar, que não vai ser de uma hora para outra. Você não abandonar isso, não desistir disso. Se você acha que isso vai ser legal para a sua vida, isso pode se tornar um hábito fundamental para você e que ele vai trazer vários outros hábitos bons para tornar a sua vida melhor, então você vai ser perseverante nisso, você vai continuar nisso. Bom, e quais são então os próximos passos para você criar então os novos hábitos? São atitudes, tem que ter atitude, tem que mudar a atitude para um bom hábito. Ação, porque a atitude ela não pode ficar só, tem que mudar a atitude, é mudar, mas eu preciso dar um passo. Então a ação seria isso. Repetir, a repetição é tornar hábito. E a determinação, perseverança é a mesma coisa. Vai repetir até quando? Até virar hábito. Se demorar 1 ano para virar hábito, vai repetir 1 ano. Se demorar 2 para virar hábito, vai ficar 2 anos até virar hábito. Se você acha que é importante na sua vida, que não vai transformar na sua vida, tem que repetir. Dá palestra, vai ser bom para a minha vida? Então eu vou repetir isso aqui até ficar bom. Até tornar um hábito na minha vida, até falar, se tornar um hábito legal na minha vida, até isso se tornar natural na minha vida. Opa, ao contrário. Bom, queria passar essa historinha aqui para vocês. Ela é rapidinha. Bota você para mim, Tati, por favor. No YouTube, não consegui baixar esse vídeo. Deixa eu ver se aqui vai pegar. Com a Bang.com. Os todos os tamanhos de setores podem trabalhar de forma mais eficiente.
A dificuldade de enxergar possibilidades e se adaptar às mudanças é um obstáculo comum na vida de muitos. Essas barreiras, muitas vezes, nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. No entanto, é possível superar esses desafios e transformar nossa maneira de encarar o mundo. Pessoas que encontram dificuldades em cada passo da vida frequentemente perdem oportunidades preciosas e ficam presas em um ciclo de frustração. Elas podem sentir que qualquer tarefa é uma montanha intransponível, incapazes de ver soluções onde outros encontram caminhos. No entanto, é possível superar esses desafios e transformar nossa maneira de encarar o mundo. Hoje, vamos conhecer a história de Matilda, uma aluna que via dificuldades em tudo e como isso a impedia de viver plenamente. Vamos descobrir juntos como ela aprendeu a superar suas barreiras e encontrou uma nova maneira de ver a vida. Matilda, a aluna, vivia em uma fazenda com muitos outros animais. Desde jovem, Matilda sempre encontrava dificuldades em qualquer tarefa que lhe fosse dada. Se havia algo novo para aprender, ela já decidia que era impossível antes mesmo de tentar. Seus amigos na fazenda, como o cavalo Rubens e a vaca Clara, sempre tentavam encorajá-la, mas Matilda via problemas em tudo. Um dia, um fazendeiro decidiu mudar o local do pasto. Para os outros animais, essa mudança era apenas uma pequena alteração na rotina, mas para Matilda era um grande problema. E se a grama não for tão boa lá? E se eu não encontrar sombra suficiente? E se eu me perder no caminho? Ela se perguntava. Enquanto todos os animais se adaptaram rapidamente ao novo pasto, Matilda ficou para trás, nervosa e estressada. Ela tentava encontrar desculpas para não ir, preferindo ficar no velho pasto, mesmo quando a grama lá já estava escassa. Quando finalmente foi forçada a mudar, Matilda passou dias reclamando e se recusando a aceitar a nova realidade. Seu medo do desconhecido a impedia de ver que o novo pasto era, na verdade, muito melhor do que o antigo. Algum tempo depois, o fazendeiro trouxe um novo projeto para a fazenda, uma horta comunitária. Todos os animais foram convidados a ajudar, cada um com suas habilidades. Matilda, no entanto, imediatamente encontrou desculpas. Eu nunca plantei nada antes, vai ser difícil, murmurou para si mesma. Os outros animais começaram a trabalhar na horta com entusiasmo. Cegos de esperanças e com as mãos na terra, plantaram sementes e cuidaram das mudas. Matilda, por outro lado, só se via em dificuldades. E se as sementes não germinarem? E se eu fizer algo errado e destruir tudo? Pensava, enquanto ficava sentada à sombra, observando os outros. A horta prosperava, mas Matilda nunca deu o primeiro passo. Ela sentia que o esforço era demais, que os problemas eram grandes demais. Cada vez que se deparava com um desafio, ela se retraía ainda mais, incapaz de ver que, passo a passo, poderia superar qualquer dificuldade. O fazendeiro decidiu ensinar os animais a realizar novas tarefas para tornar a vida na fazenda mais eficiente. Ele começou com algo simples: ensinar Matilda a abrir e fechar portões. Os outros animais aprenderam rapidamente, mas Matilda estava convencida de que era uma tarefa impossível para ela. Eu nunca vou aprender isso, é muito complicado. E se eu fizer algo errado e alguém se machucar? Pensava Matilda, recusando-se a sequer tentar. O fazendeiro impaciente mostrou a Matilda várias vezes como fazer, mas ela sempre encontrava uma desculpa para não continuar. Meus cascos são muito grandes para mexer nesse fecho. E se o portão bater e eu me assustar? É muito perigoso, ela insistia. Enquanto os outros animais se tornavam cada vez mais independentes e confiantes em suas novas habilidades, Matilda se sentia cada vez mais isolada e impotente, vendo dificuldades onde não havia e acreditando que nunca seria capaz de aprender algo novo. Um dia, o fazendeiro trouxe uma nova mula para a fazenda. Essa mula, chamada Esperança, era mais idosa e tinha uma história de vida muito difícil. Em sua antiga fazenda, Esperança havia sofrido maus tratos, passado fome e enfrentado muitas adversidades.
Sua vida tinha sido marcada por desafios constantes, mas apesar de tudo, ela sempre encontrava uma maneira de seguir em frente e enxergar soluções em meio às dificuldades. Esperança chegou à fazenda com um espírito resiliente e uma atitude positiva que logo chamou a atenção de todos. Quando conheceu Matilda, Esperança percebeu rapidamente a luta interna da jovem Muna. Matilda, sempre vendo problemas em tudo, estava curiosa sobre como Esperança conseguia manter uma perspectiva tão positiva, apesar de suas dificuldades passadas. Certa tarde, enquanto Matilda estava sozinha e frustrada, Esperança se aproximou e ficou ao seu lado. Olá, Matilda, disse ela suavemente. Percebi que você tem enfrentado muitos desafios. Posso compartilhar algo com você? Matilda, curiosa e um pouco cética, concordou. Esperança começou a contar sua história, detalhando os maus tratos que havia sofrido, os longos dias sem comida e a dor de viver em condições difíceis. No entanto, ela também compartilhou como, em meio a todas essas dificuldades, sempre escolhia enxergar as pequenas possibilidades de mudança e melhoria. Matilda, disse Esperança, eu aprendi que a vida é cheia de desafios, mas também cheia de oportunidades. Sempre que eu via uma dificuldade, tentava encontrar uma pequena luz de solução. Pode não ser fácil, mas é possível. E você, minha querida, tem tudo para superar seus medos e ver as coisas de um jeito diferente. Matilda ouviu atentamente, absorvendo cada palavra de Esperança. Algo dentro dela começou a mudar. Pela primeira vez, Matilda sentiu que poderia haver uma maneira de enfrentar suas dificuldades. Ela decidiu que queria tentar ver as coisas de um jeito diferente, assim como Esperança havia feito. Inspirada pelas palavras de Esperança, Matilda decidiu começar a enfrentar suas dificuldades de maneira diferente. Ela começou a adotar uma nova abordagem para cada desafio que surgia em seu caminho. Quando o fazendeiro anunciou outra mudança na fazenda, Matilda respirou fundo e tentou ver o lado positivo. Em vez de resistir, ela se juntou aos outros animais e descobriu que a mudança trouxe novas oportunidades de explorar e aproveitar o novo ambiente. A grama era mais verde e havia mais sombra, algo que ela nunca havia notado antes. Em seguida, Matilda se desafiou a participar ativamente da construção de uma nova cerca. Ao invés de desistir ao encontrar dificuldades, ela começou a encarar cada tarefa com uma atitude positiva. Com cada pequena vitória, sua confiança crescia. Matilda começou a perceber que, ao encarar as tarefas de frente, tudo se tornava mais fácil. À medida que Matilda superava cada desafio, os outros animais começaram a vê-la como uma fonte de inspiração. Aqueles que antes a viam como a Muna que sempre via problemas, agora a admiravam por sua determinação e capacidade de superação. Matilda também aprendeu a ser grata pelas pequenas coisas, e isso mudou completamente sua perspectiva. Ela passou a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Sua vida se tornou mais leve, mais feliz e mais satisfatória. Moral da história. A história de Matilda nos ensina que a maneira como enxergamos os desafios pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Encarar as dificuldades com uma mentalidade positiva e focar nas soluções em vez dos problemas pode nos ajudar a superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. A Bíblia nos oferece uma lição valiosa em Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso nos lembra que, com fé e determinação, somos capazes de enfrentar e superar qualquer desafio. Assim como Matilda aprendeu a enfrentar suas dificuldades, nós também podemos aprender a ver as oportunidades em meio às adversidades. Aprendizado e aplicação. Visualização positiva. Antes de enfrentar uma tarefa, imagine-se completando-a com sucesso. Dividir tarefas em passos menores. Encare as tarefas em pequenos passos e comemore cada vitória. Gratidão. Pratique a gratidão pelas pequenas coisas, mudando assim sua perspectiva. Lembre-se de que
Mesmo quando a vida parece difícil, sempre há uma maneira de ver a luz no fim do túnel. Como Matilda, todos nós podemos encontrar força e inspiração para superar nossos desafios e viver uma vida mais plena e feliz. Se esta história tocou seu coração e te inspirou a superar suas dificuldades, compartilhe com aqueles que possam se beneficiar dela. Vamos espalhar a mensagem de coragem. Bom, essa é a história de tempo Matilda, hein? Bom, eu achei bastante essa historinha legal, porque conta uma história de superação, mas mostra aqui muito do que é a mudança de hábito da Matilda. Ela viu os outros também mudando de hábito e acontecendo coisas, ela não acreditava e ela precisou que viesse uma outra da mesma espécie dela para poder mostrar. Então, algumas coisas que nós falamos aqui, quem está contigo, em que lugar você está, as coisas que são faladas, né? Enfim, do que nós falamos aqui com relação a hábitos que foram praticados por Matilda, para que ela pudesse mudar e se transformar a sua vida. Então, essa era a ideia. Bom, aqui estão as referências que eu falei para vocês, do que a gente tirou para poder preparar esse material para vocês. E aqui estão os meus contatos. Sempre digo para vocês que esse material vai ser entregue para vocês. Se vocês colocaram lá no site, se inscreveram, tem lá o WhatsApp ou o e-mail de vocês, eu mando esse material. E todos os materiais de referência eu também mando, para vocês possam depois estudar com calma e analisarem melhor, estudarem melhor, porque aqui é só uma porçãozinha do que são falados, os artigos falam, os terapeutas, os estudiosos falam sobre o assunto, né? É só uma frasezinha para que a gente tenha uma noção e já consiga despertar isso na nossa vida, porque a gente precisa criar bons hábitos, mudar os nossos hábitos, para que a gente consiga ter resultados diferentes na nossa vida. Então, isso é só uma fração, os materiais vão ser disponibilizados para vocês, e se quiserem trocar uma ideia, tem aí no telefone, e-mail também, a gente conversa sobre o assunto. Não entendi. Ah, sim, em breve terão os e-books também, foi bem lembrado. Eu estou desenvolvendo sobre cada palestra, estou desenvolvendo um e-book. E eles vão ser disponibilizados, vão ter os e-books gratuitos e vão ter os e-books mais completos. Eu vou trabalhar no formato de livro, com informações mais detalhadas, maiores, e aí a gente vai estar colocando na loja lá do nosso site para aquisição de vocês futuramente. Ok? Bom, obrigado, gente. E agora, ficamos por aqui hoje com essa palestra, essa gama de informações, e contamos com vocês para que na semana que vem, aqui no presencial ou através do YouTube, vocês possam estar nos acompanhando aqui, Espaço Capacitar, o seu espaço de treinamento e multi-eventos. Muito obrigada e até a próxima semana! Uhul!